Eu ferrei com os planos que minha namorada e eu fizemos para dormir juntos enquanto acampávamos com a família dela. Algumas noites atrás, eu, 19 anos homem, estava acampando com minha namorada, 18 anos, e sua família. Era a primeira noite de nossa aventura de acampamento de 3 dias. Minha namorada dividia uma barraca com a mãe dela. Eu dividia uma barraca com o irmão dela, 22 anos. O pai dividia uma barraca com ninguém. Quando todos deveriam estar dormindo, minha namorada se aproximou da minha barraca e me acordou. Ela tinha habilidades no modo furtivo de nível iniciante, porque seu irmão estava bem acordado quando ela terminou de descompactar nossa barraca. Não é o fim do mundo. Minha namorada e eu antecipamos esse resultado durante nossa sessão de planejamento no início da viagem. De acordo com nosso plano, minha namorada disse que precisava fazer xixi, que era minha deixa para dizer, vou caminhar com você. Esta era para ser a primeira fase de nossa missão secreta de fazer amor na floresta sem que a família soubesse. No entanto, eu literalmente esqueci a missão secreta. Eu nunca disse, vou caminhar com você. Em vez disso, perguntei ao irmão se ele gostaria de vir conosco, porque parecia menos ameaçador vagar pela floresta no meio da noite se fossemos mais de 2 pessoas. O irmão deu de ombros e disse que era melhor ir fazer xixi. Minha namorada me encarou como se eu não fizesse sentido para ela. Ela disse que se eu não quisesse ficar sozinho com ela, então seria mais do que bem-vindo para ficar sozinho com o irmão dela. Eu tive que sair da minha barraca sem estar totalmente vestido porque ela saiu furiosa sem avisar. Ela desapareceu. Eu bati repetidamente em sua barraca e sussurrei bebê vezes suficientes para que a pessoa dentro da barraca finalmente respondesse. Era o pai dela. Eu estava na barraca errada. Em minha defesa, estava escuro. O pai perguntou o que eu estava fazendo descalço e de cueca na frente de sua barraca. Eu disse que a natureza estava chamando e eu estava procurando alguém para me fazer companhia. O pai ligou os pontos e perguntou se eu esperava que esse alguém fosse sua filha. Eu não tinha ideia de como responder. O pai assentiu, como se meu silêncio constrangedor fosse um inegável sim à sua pergunta, e perguntou sarcasticamente se eu queria que sua filha segurasse minha mão, ou algo menor. Mais uma vez, não consegui comentar. O pai calçou as botas e saiu de sua barraca com tochas e papel higiênico. Eu disse que não precisava de papel higiênico. O pai disse que era para ele. Eu fiz xixi, o pai fez cocô. Fui forçado a fechar os olhos e ter pensamentos felizes porque o pai parecia estar vomitando lama. Na volta, o pai sugeriu que eu dividisse uma barraca com ele a partir de agora. Eu estava traumatizado demais para recusar. Desde então, o pai e eu dividimos uma barraca, o que impossibilitou que eu e minha namorada tivéssemos a privacidade que planejamos. Atualmente, não estou na categoria de melhor namorado com a namorada. Resumo: minha namorada e eu secretamente planejamos fazer sexo enquanto estávamos acampando com os pais dela, mas quando chegou a hora de executar o plano, acabei dormindo com o pai dela. Comentários da comunidade. A ele reclamar de seu modo furtivo de nível iniciante e, logo em seguida, imediatamente esquece que havia uma missão furtiva. Certo? Esse cara é um idiota do caramba. Sem querer ofender, é claro. Para ser justo com minha namorada, seu modo furtivo de nível iniciante ainda era muito mais superior do que o meu, ao aplicar a estratégia de tenda errada e usar minha pior voz de Owen Wilson para sussurrar. Mano, apenas admita que você foi superado pelo pai. Por que ir na floresta? Apenas dê ao irmão $20 para ir embora por meia hora. Se você fosse o irmão, você levaria $20 para ficar na floresta, por 30 minutos no meio da noite, enquanto esse cara está com sua irmã? 30 minutos? Isso é muito generoso. Ei, você pode nos dar 2 minutos a sós? O pai dessa garota estabeleceu seu domínio. O gorila silverback frequentemente defeca na frente dos adversários para estabelecer o domínio. Mal posso esperar para afirmar meu domínio assim. Eu tenho 2 meninos,
Vai ser estranho fazer isso nas namoradas deles. Eu me ferrei dizendo a alguém do FBI para investigar minhas bolas. Eu trabalho para os Correios como escriturário geral. Meu trabalho envolve principalmente receber e pagar faturas de reparos de veículos contratados. Recebi uma ligação que dizia o seguinte: eu, da cidade tal, manutenção de veículos, sou eu responsável por atendê-lo, e fui respondido por um cara com um forte sotaque índio que disse: olá, aqui é o Alex do FBI, eu estava pensando e eu interrompi. Que tal você investigar minhas nozes? Então eu desliguei. Era um golpe tão óbvio que eu não queria lidar com isso. Os Correios têm seu próprio serviço de aplicação da lei investigativa, portanto, mesmo que houvesse algo, eu não estaria lidando com o FBI. Alguns minutos atrasado, meu chefe entra em meu escritório e me pergunta por que eu disse ao cara contratado para investigar a fraude para investigar minhas bolas. Meu colega de trabalho era o ponto de contato de Alex. Meu colega de trabalho está de férias, então todas as ligações dele vieram para mim. O FBI está trabalhando com o serviço de inspeção postal porque esse empreiteiro em particular trabalhou para várias agências governamentais. Para piorar, Alex está vindo ao escritório para dar uma olhada em alguns papéis. A única mesa vazia no lugar é a que está bem na minha frente, no meu escritório, e ele vai ficar aqui por vários dias. Resumo: o FBI ligou, achei que era uma farsa e fui grosseiro. Não era farsa. Coloque uma lata de amendoim torrado com mel, na mesa vazia em que Alex estará, com um bilhete que diz: investigue por favor. E me desculpe. Um homem que seria ótimo se ele tivesse senso de humor. Carreira destruída se ele não tiver. Talvez conheça o cara um pouco primeiro, e se ele passar na verificação de vibração, faça isso em um presente de despedida. Não se preocupe, cara, foi acidente facilmente explicável. Se você falar com o FBI novamente, diga: minha oferta para você investigar as nozes ainda está de pé. Se ele for um gostoso, talvez eu faça isso. Basta colocá-los no balcão em um saco lacrado quando ele chegar, e dizer: prova número 31. Me ferrei tendo intimidade com uma médium. Preciso por isso pra fora. Ontem à noite eu, 28 anos homem, consegui convencer uma garota atraente de 25 a vir para casa comigo. Foi o resultado final de um primeiro encontro bem-sucedido. Bem, sucesso. Assim que nós dois estávamos nus na cama, ela congelou, e perguntou se eu havia perdido um ente querido recentemente. Essa pergunta me pegou desprevenido porque meu rosto estava enterrado entre as pernas dela na hora. Eu não respondi a princípio, mas ela perguntou novamente. Na segunda vez, ela literalmente me fez parar de comê-la para que eu pudesse responder. Só para constar, ela mencionou que tinha um sexto sentido, quando estávamos nos conhecendo, mas nunca discutimos isso em detalhes. Para responder à sua pergunta, eu disse que minha avó faleceu não faz muito tempo. Minha acompanhante acenou com a cabeça e disse que sentiu a presença da minha avó. Eu disse que não acreditava em fantasmas e continuei comendo ela. Minha parceira disse que minha avó tinha uma mensagem para mim. Naquele momento, eu estava fazendo tudo o que podia no departamento de comedores de chavasca para distrair minha companheira de falar sobre minha avó morta, mas, infelizmente, meu jogo de sexo oral não fez nada para impedi-la de me dizer que minha avó queria que eu perdoasse meu irmão. Parei o que estava fazendo e perguntei à minha parceira o que ela queria dizer. Alguns anos atrás, meu irmão ficou com minha namorada, agora ex. Depois disso eu passei a odiar e nosso relacionamento basicamente se tornou inexistente. Nunca compartilhei essa informação com ninguém, muito menos com uma garota que acabei de conhecer, mas de alguma forma, ela sabia. Quando perguntei à moça como ela sabia disso, ela disse que era minha avó. Ela sabia o nome da minha avó, outro detalhe que nunca compartilhei. Quando meu ceticismo começou a desaparecer, perguntei à minha companhia se minha avó podia realmente ver o que estávamos fazendo. Ela disse que sim. Meu pênis desativou automaticamente sua função de ereção e encolheu de vergonha. Meu pé está macio desde então.
O sexo não era mais possível para mim, quando imaginei a vovó fantasma não apenas me observando durante o sexo, mas também alimentando minha parceira com informações confidenciais sobre mim do além-túmulo. Eu não dormi nada. Meu primeiro encontro adequado do ano e fico assombrado durante o sexo. Resumo, fiquei com uma garota que aparentemente pode se comunicar com os mortos. Ela acabou fazendo contato com minha falecida avó enquanto nós dois estávamos tendo uma intimidade e me alertou que a avó fantasma podia ver o que estávamos fazendo. Não consegui levantar nem dormir depois disso. Comentários da comunidade. É só a vovó. Ela faz isso com todos os caras da família. Uma vez ela disse a uma garota que eu estava transando, que eu estava com uma doença e foi embora. Um clássico da vovó. Uau, aquela garota realmente fantasiou você. Para quem você vai ligar agora? Para um terapeuta? Na verdade, ela foi paga pelo seu irmão para ficar com você e fazer com que você o perdoe. Com certeza a contratou. Quando ele começar a comer você, diga a ele que nossa avó está lá, mas não antes que ele esteja comendo você. Irmão, em sua cabeça, haha, isso vai ser hilário. A vovó está aí? Gesticula em direção à sua vagina muito confuso. Ele não podia ver a vovó porque ela estava perto do clitóris. Por favor. Todo cara sabe que a vovó não existe. Ele não a contratou, apenas usou uma máscara e fingiu ser ela. Óculos geralmente são suficientes. O velho truque de pagar um médium para sair com seu irmão para perdoá-lo por dar à sua mulher o truque duro. Ou a vovó fantasma é um bloqueador de pênis. Querida, eu sei que meu neto está dando um tapa na sua língua, algo feroz, mas deixe-o saber que ele deve perdoar seu irmão. É por isso que a vovó está queimando no inferno. Eu me ferrei enfurecendo os pais da minha namorada fingindo não saber o que é uma batata. Deixa eu dizer que cometi um grande erro esta noite. Minha namorada, que deixe-me dizer que é apenas minha segunda namorada de todos os tempos, disse que fui convidado para jantar com ela e seus pais. Fiquei muito horrorizado, nervoso e tímido por ser convidado para tal situação. Mas eu sabia que isso deveria ser feito. Eu os conheci muito bem, devo dizer, e tudo começou de uma maneira boa. A ideia de que eu deveria fazer uma parte cômica, para causar uma boa impressão e tornar-se conhecido por eles como uma pessoa que é divertida, veio à minha mente. Quando vi que serviam batatas assadas, tive a ideia de que seria muito bom se eu fingisse que não sabia o que era uma batata. Isso seria engraçado. Bem, deixe-me dizer, saiu pela culatra na minha cara. Eu vou te dizer como. Então, primeiro, quando a batata chegou ao meu prato, agi de maneira muito interessante. Eu mostrei uma expressão em meu rosto para parecer que estava confuso, surpreso, mas de forma contida, curioso e interessado. Eles perceberam e pareceram confusos, mas não comentaram. Então eu perguntei e isso parece muito interessante. O que é isso? Eles olharam para mim e a mãe disse, é uma batata assada. E eu estava dizendo, interessante, um assado. O que é mesmo? E ela disse algo como, uma batata. E eu fiquei tipo, uma batata, interessante. Nunca ouvi falar de uma batata, parece muito bom. E então, eles não viram que eu estava fazendo palhaçada, mas pensaram que eu realmente não sabia o que é uma batata. Então eu sabia que ficaria muito envergonhado, humilhado, deprimido e enojado se admitisse ter feito uma piada de mau gosto. Então o que fiz foi agir como se não fosse uma piada, mas me comprometi com o ato de fingir que não sabia o que é uma batata. Eles me perguntaram, muito incrédulos, eu realmente não sabia o que é uma batata? Que nunca ouvi falar de batata. Eu fui com ele e disse a eles, sim, eu nunca ouvi falar de uma batata. Além de nunca ter comido uma batata, nunca tinha ouvido a palavra batata. Isso continuou por um tempo e minha namorada estava muito confusa e envergonhada com minhas travessuras serelepes, e então quanto mais insistente eu era sobre não saber o que era uma batata, seus pais começaram a pensar que eu sabia o que era uma batata.
Bem, deixe-me dizer que tive que me comprometer 100% neste momento. Quando eu não admitia saber o que era uma batata, o pai começou a ficar especialmente irritado. A certa altura, ele disse algo como: "Já chega. Você está tirando com a gente. Admita." E eu disse: "Senhor, até hoje eu nunca tinha ouvido falar de batata. Ainda não sei o que é uma batata, a não ser algum tipo de comida. Não sei o que lhe dizer." Bem, deixe-me dizer-lhe que ele ficou muito irritado. Resolvi dar uma mordida na batata e, quando fiz um barulho estridente e disse: "O gosto é muito estranho." Foi quando o pai começou a gritar comigo, e a mãe continuou dizendo: "O que você está fazendo?" E minha namorada foi para outra sala. Por fim, o pai disse que eu deveria dar o fora da casa dele, e eu disse que era irracional me tratar assim só porque nunca ouvi falar de batata antes. Bem, deixe-me dizer que ele não aceitou isso gentilmente. Agora, em mensagens de texto, tenho dito à minha namorada que realmente não sei o que é uma batata. A única maneira de sair disso é eles comprarem que não sei o que é uma batata. Eu gostaria de nunca ter começado, mas não posso voltar atrás. Acho que ela vai terminar comigo de qualquer maneira. Comentários da comunidade. Você precisa se comprometer 100% com isso agora. Invente uma religião, talvez um ramo obscuro do catolicismo romano formado após a fome irlandesa da batata, que evite as batatas em todas as suas formas. Crie uma página da Wikipédia. Encontre uma passagem na Bíblia que apoie isso. Interpretação literal de bestas do campo. Talvez afirme que bestas está próximo da antiga palavra irlandesa para batatas. Você terá que ser criativo. Revele tudo isso para a família da sua namorada como se você tivesse acabado de descobrir. Diga a eles que você foi para casa e perguntou a seus pais sobre isso e eles sentaram com você e disseram que faziam parte desta religião, e o criaram na observância de seus princípios. Você pode então revirar os olhos e agir como se seus pais fossem as pessoas mais estranhas e embaraçosas da Terra por colocá-lo nessa situação. E eles disseram que as batatas fritas eram feitas de pão porque era a única indulgência que eles permitiam. Nunca deixe seus pais e os pais dela se encontrarem, a menos que tenham sido informados e possam ser confiáveis para mergulhar em qualquer furada. E aí, gostou do vídeo? Então dá aquela conferida nos outros vídeos do canal. À sua esquerda tem a história de um moço que o padrasto queria cobrar aluguel dele, mas o karma chegou rápido. À sua direita tem a história de um jovem de 16 que engravidou uma moça de 19 anos.